Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre nós. Vamos ler Juízes 20, versículo 19. Na manhã seguinte, os filhos de Israel se levantaram e acamparam perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para batalhar contra a tribo de Benjamim e tomaram posição de ataque contra ela junto a Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22 mil homens de Israel. Porém o povo dos homens de Israel se animou, novamente tomaram posição de ataque no mesmo lugar onde no primeiro dia o tinham feito. Antes disso, porém, os filhos de Israel foram e choraram diante do Senhor até a tarde e consultaram o Senhor, dizendo: devemos atacar outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim? O Senhor respondeu: sim, vocês devem atacar. Assim, no dia seguinte, os filhos de Israel marcharam contra os filhos de Benjamim. Também os de Benjamim, no dia seguinte, saíram de Gibeá ao encontro deles e mataram mais 18 mil, todos que puxavam da espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, foram a Betel, choraram, estiveram ali diante do Senhor e jejuaram naquele dia até a tarde. E ofereceram holocaustos, ofertas pacíficas diante do Senhor. E os filhos de Israel consultaram o Senhor, porque naqueles dias a arca da aliança de Deus estava ali em Betel. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava diante dela naqueles dias. Os filhos de Israel perguntaram: devemos sair mais uma vez para lutar contra os nossos irmãos da tribo de Benjamim ou devemos desistir? O Senhor respondeu: vão novamente, porque amanhã eu os entregarei nas mãos de vocês. Então Israel pôs emboscadas ao redor de Gibeá. No terceiro dia, os filhos de Israel avançaram contra os filhos de Benjamim e tomaram posição de ataque contra Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram de encontro ao povo e, deixando-se atrair para longe da cidade, começaram a matar alguns do povo de Israel, como haviam feito das outras vezes, pelas estradas, das quais uma vai para Betel e a outra para Gibeá. E no campo mataram uns 30 homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: eles estão sendo derrotados como das outras vezes. Porém os filhos de Israel disseram: vamos fugir e atraí-los da cidade para as estradas. Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar, tomaram posição de ataque em Baal-Tamar, e a emboscada de Israel saiu do seu lugar das vizinhanças de Geba. 10 mil homens escolhidos de todo o povo de Israel vieram contra Gibeá. E a batalha se intensificou. Porém, os filhos de Benjamim não imaginavam que o desastre era iminente. Então, o Senhor derrotou Benjamim diante de Israel. E naquele dia, os filhos de Israel mataram 25.100 homens de Benjamim, todos dos que puxavam da espada. Então, os filhos de Benjamim viram que estavam derrotados. Os homens de Israel foram cedendo terreno aos benjamitas, porque confiavam na emboscada que haviam posto contra Gibeá. A emboscada avançou depressa, investiu contra Gibeá e passou os moradores a fio da espada. Os homens de Israel tinham combinado um sinal com a emboscada, que era fazer subir da cidade uma grande nuvem de fumaça. Então os homens de Israel deviam voltar à batalha. Os filhos de Benjamim tinham começado a atacar os homens de Israel e já tinham matado uns 30 deles e diziam: com certeza eles já estão derrotados, como na batalha anterior. Então a nuvem de fumaça começou a levantar-se da cidade como se fosse uma coluna. Os filhos de Benjamim olharam para trás e eis que a fumaça da cidade subia para o céu. Os homens de Israel deram meia volta e os filhos de Benjamim ficaram apavorados, porque viram que o desastre era iminente. Eles viraram as costas para os homens de Israel em busca do caminho do deserto, mas não puderam escapar da batalha, e os que vinham das cidades os destruíram no meio deles. Cercaram os filhos de Benjamim e os perseguiram. E onde repousavam, ali os alcançavam até diante de Gibeá, para o nascente do sol. Dos filhos de Benjamim foram mortos 18 mil homens, todos estes homens valentes. Então se viraram, fugiram na direção do deserto para a rocha de Rimom, e ao longo do caminho os filhos de Israel ainda apanharam mais uns 5 mil homens.
Seguiram-nos de perto até Gidom e mataram mais 2.000 homens. Naquele dia morreram 25.000 homens dos filhos de Benjamim, todos eles homens valentes que puxavam da espada. Porém 600 homens viraram e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimom, onde ficaram 4 meses. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio da espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, tudo o que encontraram, e também puseram fogo em todas as cidades que encontraram. Capítulo 20, então, de Juízes, nós temos visto desde ontem, fala desse confronto, né? Essa guerra entre as tribos de Israel. Na verdade, toda a nação de Israel se voltou contra a tribo de Benjamim, porque a tribo de Benjamim não queria julgar a cidade de Gibeá, pelo grande crime que foi cometido ali. Agora, irmãos, o que nos chama muita atenção nesse tempo que a gente está observando o livro de Juízes, é como uma nação, um povo que conhece a palavra de Deus pode chegar a um nível de apostasia tão grande, a um nível de ignorância, de trevas espirituais. E, irmãos, uma das marcas das trevas espirituais é o ódio no coração das pessoas, é a violência, é a falta de amor. A Bíblia diz que no final dos tempos, Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a falta de lei, a falta de amor, a falta de respeito, a falta de valores, de fundamentos, Jesus fala que o amor vai se esfriar de quase todos. Então, Juízes, que é aí o livro que fala desse tempo de apostasia, ele está concluindo o livro mostrando a que nível que o ódio chegou. As pessoas têm coragem de brigar, e aqui a briga entre a própria nação, entre próprios irmãos, irmãos matando irmãos. Uma grande tragédia. A gente percebe no texto que Benjamim, ainda que estivesse sendo injusto, não tinham punido como deveria aqueles que cometeram o crime. Mesmo assim, no início, Benjamim tem algumas vitórias contra toda a nação de Israel. Isso nos mostra, irmãos, que ter algumas vitórias não significa que nós estamos no caminho correto. E Israel consultava o Senhor, Israel orava. Interessante que Israel orou, buscou a Deus, foi para a guerra e perdeu. Depois Israel consulta de novo, o Senhor de alguma forma diz, não, vão sim, podem ir na guerra, eles vão, e tem outra derrota. E aí a gente vê algo interessante, porque a nação de Israel, apesar de estar percebendo aquela derrota inicial, não desistiram de continuar lutando em favor da justiça. A nação de Israel, apesar de estar buscando a Deus, estava tendo algumas derrotas no início. Às vezes a gente desiste de algumas coisas porque nós começamos a orar e não vemos a resposta. Parece que as coisas não estão acontecendo, mas Deus estava ali, de alguma forma, mesmo que não é da vontade de Deus uma guerra deste nível, mas Deus estava ali do lado de Israel para dar essa vitória, para trazer justiça sobre aquele momento. E aí Israel mais uma vez vai consultar ao Senhor. E aí jejuam, ofertam ao Senhor. Irmãos, nós devemos buscar a Deus constantemente, mesmo quando a gente percebe algumas derrotas iniciais. Nós não devemos parar. O Senhor estava com Israel. E aí na última vez que eles vão lutar e vão ter a vitória, o Senhor diz o seguinte, desta vez eu darei vitória. Irmãos, quando Deus diz que vai dar vitória, Ele vai dar vitória. Das primeiras vezes, Deus permitiu que eles guerreassem. E por alguma razão que nós não temos todas as respostas, mas de alguma forma Deus estava ensinando a Israel, Deus estava ensinando também a tribo de Benjamim, que nível que a iniquidade pode levar as pessoas de ódio, de ressentimento, de morte. Quantas famílias destruídas por causa da falta de amor, quantos amigos, quantos relacionamentos rompidos, porque as pessoas não querem dialogar, perdoar, amar. Irmãos, a mesma Bíblia que nos ensina a adorar a Deus acima de todas as coisas, nos ensina a amar a Deus e amar ao nosso próximo. O mandamento de amar.
e amar aqueles que nos ferem. Inclusive, no caso aqui de Juízes capítulo 20, ainda que a justiça deveria ser feita, nós devemos até quando vamos buscar, orar e lutar pela justiça, nós devemos fazer isso com o coração temente a Deus, sem ódio, sem o desejo de vingança. Nós devemos amar aqueles que pensam diferente da gente, senão, irmãos, nós vamos ver na nossa vida o que aconteceu no capítulo 20 de Juízes. O que acontece? De todos os lados há perdas, há mortes de inocentes, de todos os lados há uma desgraça total, famílias perderam seus pais, mulheres perderam os seus maridos. Quanta tragédia. O mundo que nós vivemos, a Bíblia diz que ele está no maligno. E nós vamos ver, infelizmente, como temos visto e veremos, até a volta de Jesus, tanta violência. Mas o que a gente pode aprender com esse capítulo, dentre tantas as lições, é que nós devemos sempre estar do lado da busca da justiça. Nós devemos ser honestos, não guerreie contra a verdade, não seja conivente com aquilo que é contrário à verdade de Deus e à justiça de Deus. Nós devemos estar do lado certo da batalha, lutando pelos valores de Deus, pelas coisas eternas. Mas também aprendemos que mesmo lutando do lado correto, nós devemos lutar com o coração cheio do amor de Deus, da graça de Deus. No Evangelho do Senhor Jesus, onde a revelação de Deus se torna ainda mais clara, porque no Antigo Testamento Deus está se revelando, mas de uma maneira progressiva, o Senhor Jesus nos ensinou a orar, perdoar e abençoar os nossos inimigos. O Senhor Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos, orar por eles. Então, mesmo quando a gente ora pela justiça, ou aqueles que estão diretamente ligados à prática como autoridades do Senhor, para inibir a criminalidade e a transgressão humana, nós devemos orar para que a graça de Deus esteja transformando as pessoas, libertando os assassinos, libertando as pessoas que cometem os males mais terríveis, que traga arrependimento, que traga salvação. A Bíblia fala de um homem que era muito rico e ele era desonesto, chamado Zaqueu, e Jesus foi à casa dele. E Zaqueu ficou tão quebrantado com aquela visita que ele falou: a partir de hoje, tudo que eu defraudei eu vou devolver 4 vezes mais. Houve arrependimento. E Jesus falou: hoje houve salvação nesta casa. Então o nosso Deus é o Deus que transforma, que cura, que liberta. Mas Juízes foi escrito para nos mostrar quão longe o coração do homem pode ir quando a gente está dominado pela apostasia. Quantas coisas terríveis que uma sociedade pode cometer e que nós individualmente podemos cometer. De ódio, de rancor, de destruição de familiar, de afastamento da vontade de Deus, de perda do temor de Deus. Agora, amados, aprendamos aqui com Israel a não desistir de continuar orando, de guerrear, de jejuar. Israel via uma derrota contra os benjamitas, ao invés deles desistirem, eles buscavam ainda mais o Senhor. E aí eles buscavam o Senhor, e mesmo assim não viram nenhuma vitória acontecendo, eles foram se quebrantar ainda mais. Quando nós estamos orando pela nossa cidade, família, pela nossa vida, nós devemos perseverar em oração. Por que Deus permitiu eles terem essas 2 derrotas iniciais? Irmãos, Deus quer realmente ver o nosso coração. Deus quer nos ensinar em cada batalha, em cada etapa da nossa vida. Deus quer nos ensinar a perseverança e Deus quer nos ensinar a buscar a presença dEle, independente dos resultados. Então Israel estava aqui se quebrantando. Nós não vimos um movimento de oração no livro de Juízes, mas aqui a gente vê que eles são forçados a buscar mais ao Senhor, e eles estão aprendendo, vendo que grande tragédia estava acontecendo. Eles não estavam felizes, celebrando a morte dos seus irmãos. Depois nós vamos ver no último capítulo que eles até são usados por Deus para um reparo ali de misericórdia sobre os benjamitas. E irmãos, é muito claro no texto que no final a vitória veio para Israel. E é claro que a vitória não veio através da força deles. É impressionante isso. A vitória vem porque Deus interviu. A nossa vitória vem pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pela ação de Deus. Eles tiveram até uma estratégia, Deus deu ali, mas a gente vê claramente que o Senhor trouxe a vitória. E nós vemos aqui, irmãos, que
a apostasia vai nos levar a guerrear contra irmãos, contra pessoas que nós deveríamos estar unidos. Nós vemos aqui a que nível o coração humano pode chegar de violência, de incoerência, de injustiça, de malignidade, mas a graça de Deus estava ali ensinando aqueles homens. O que Deus queria realmente ensinar a Israel é se arrepender e todos voltarem para a presença dele, para que tragédias como essa não se repetissem na vida deles. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, porque o teu amor por nós é eterno, é incondicional. O Senhor é um Pai amoroso. E nós hoje em Cristo Jesus, nós somos transformados pela tua presença, pelo Espírito Santo. E nós queremos realmente, ó Deus, viver, experimentar todos os dias o teu amor, a tua graça. Nos ajuda, Pai, a não tolerar a injustiça e praticar a justiça por amor ao Senhor, mas nos ajuda a não perder, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia, ao olhar para aqueles que são injustos. Deus, nos ajude a não lutar do lado errado, nos ajude a perseverar em busca daquilo que é tua vontade, mas confiando sempre que a vitória vem do Senhor, dependendo do Senhor, perseverando na tua presença. Pai, que a tua palavra se cumpra na nossa vida e que nós não venhamos a ser, ó Deus, transformados em homens e mulheres que endureceram tanto o coração e que a apostasia nos dominou tanto que não conseguimos enxergar a seriedade, a gravidade do pecado na nossa vida. Que nós possamos todos os dias ansiar por uma vida mais santa, mais cheia da tua presença e cheia do teu amor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.